Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aí muito especial. E aí, durante essa aula, você vai ver por que é especial, né? Porque nós vamos falar daquilo que há de mais bonito aí, que é a nossa matemática. E hoje, olha só, nós estamos aí nessa semana inteira já estudando sobre um assunto bem legal, um assunto de porcentagem. Você já viu aí nas aulas anteriores os professores explicando o que é a porcentagem, como que funciona, a relação entre a porcentagem e as frações e os números decimais. E hoje nós vamos fazer o que, professor? Vamos praticar, exatamente, praticar. Eu trouxe aqui alguns exemplos e eu quero que vocês aí da sua casa tentem fazer e depois, claro, eu vou mostrar a minha forma de fazer, tá bom? Tomara que seja a mesma que você também usa aí na sua casa. Então vem comigo, vamos aprender? Vamos lá, vamos para a nossa aula. Então, você já está vendo aqui na nossa tela, como eu já havia informado, né? Vamos falar aí de problemas envolvendo a ideia de porcentagens. Problemas envolvendo as nossas porcentagens, tá? Já preparou o seu material, pegou o seu caderninho, pegou o seu lápis, sua caneta? Pois vai, vou dar aí 10 segundinhos para você pegar. Corre lá ligeiro, vai lá. Isso, procura, sabe onde deixou? Ótimo, achou? Beleza, então agora senta, concentra e eu já vou deixar aqui a primeira questão para vocês, olha só, tá entrando. A primeira questão diz o seguinte, vamos ler bem junto aqui todo mundo. Em uma prateleira há 25 caixas, sendo 12 vermelhas, 8 amarelas e as restantes azuis. Calcular o percentual de cada cor dessas caixas, ou seja, quantos por cento das caixas aí são vermelhas, quantos por cento são amarelas e quantos por cento são azuis. E aí, você sabe como é que faz? Muito fácil, né? Nós vamos fazer uma transformaçãozinha aí de um valor, de uma quantidade, para uma porcentagem. Então, vou dar um tempinho para vocês, tá bom? E eu volto já já com a resposta. Tempo na tela. Vamos voltando e aí eu pergunto para você, tá conseguindo? Professor, não consegui, eu não lembro, apesar de a aula ter sido essa semana, mas eu não sei fazer essa transformação. Calma, calma, pelo menos essa primeira aqui eu vou fazer para você relembrar ou para você aprender se você não tiver aprendido ainda, tá bom? Então veja só, nós temos aí uma prateleira com 25 caixas, onde tem algumas caixas aí de cores diferentes. E a ideia é nós transformarmos essas quantidades em porcentagens. Essa pergunta também poderia ser feita utilizando a ideia de probabilidade, né? Qual a probabilidade de a gente escolher uma caixa vermelha? Qual a probabilidade de, na sorte, a gente escolher uma caixa amarela ou azul? É a mesma ideia, tá? Então, para a gente fazer esse cálculo, olha como é fácil. Tem uma forma geral, vai aparecer aqui do lado, olha só. Nós queremos calcular aí, né, no caso, quantas por cento das caixas são vermelhas, quantas são amarelas e quantas são azuis. Eu já coloquei os valores dentro de cada caixa para a gente lembrar. Olha só, 12 são vermelhas, 8 azuis e 8 amarelas e 5 azuis. E aí a gente vai transformar esses valores em porcentagem. Aqui do lado eu vou colocar para vocês a forma geral. Como é que eu faço esse cálculo, professor? Como é que eu transformo uma quantidade em um percentual?
Olha, é muito simples e eu não sei se é a mesma forma que você aprendeu, mas eu vou te dizer essa forma porque serve para qualquer tipo de situação. Você pode usar essa maneira que eu vou mostrar, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos transformar em uma fração onde o numerador dessa fração vai ser aquela partezinha que você quer transformar, que você quer representar essa quantidade em forma percentual. E o denominador da nossa fração vai ser o nosso todo, o nosso objeto total, né? A nossa população, a quantidade total daquela coisa que a gente quer comparar. Na verdade, a porcentagem você está comparando ali uma parte em relação a um todo, ok? Então, presta atenção. Vamos transformar em uma fração, onde o numerador é a parte que eu quero transformar e o denominador é o total de partes, é o total geral, né? Não tem o que dizer. Nós vamos transformar em fração, em seguida dividir o numerador pelo denominador, isso vai nos dar um número decimal. Então, vou dividir para transformar em número decimal. Nós já aprendemos isso aqui em outras aulas. E o resultado, a gente vai multiplicar por 100. Fazendo isso, a gente encontra um resultado expresso na forma de percentual. Professor, por que multiplica por 100? Quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando em partes de 100, tá? Eu tenho alguma coisa que foi dividida em 100 partes e dessas 100 partes a gente pegou um pedacinho. Só que nem toda situação a gente vai ter um total de 100. Por exemplo, nessa situação, o nosso total aí é 25, então não é 100. Então, multiplicar por 100 significa que eu estou transformando aquela quantidade, eu estou comparando aquela quantidade em um universo de 100. Entendido? Beleza, no decorrer da aula eu vou comentando mais sobre isso. Mas a ideia é essa, transforma para decimal a nossa primeira fração e o resultado a gente multiplica por 100, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá as caixas vermelhas, presta atenção, nós temos 12 caixas vermelhas e o total é quanto? 25 caixas. Então, a gente pega lá, ó, o 12 sobre 25, que é exatamente essa introdução aqui, ó, parte sobre o todo. A parte é 12, que são 12 caixas vermelhas, e o todo, que é 25, porque ao todo a gente tem 25 caixas. Entendido? Ufa, foi rápido, mas deu para entender. Acho que deu tudo certo, né? Então, vamos lá. Depois disso, faz o quê? Multiplica por 100. E a gente faz a mesma coisa para as demais cores. Olha lá, o amarelo vai ficar 8 sobre 25, 8 porque são 8 amarelas e 25 porque é o total, multiplicado por 100 também. E o azul do mesmo jeito, não tem dificuldade, tá? Você coloca lá, ó, 5 sobre 25 e o total, o resultado, multiplica por 100. Bem, a partir daqui tem várias maneiras diferentes de você transformar isso em uma porcentagem, tá? Inclusive, eu poderia tirar aqui o vezes 100 e tentar encontrar aí uma fração equivalente a essas frações, sendo que o denominador dela fosse 100. Beleza, se você souber, pode usar. Mas essa forma só funciona quando o denominador, sei lá, é um divisor do 100. Às vezes não funciona. Por exemplo, se eu tiver um 8 no denominador, eu não consigo nenhum número natural que multiplicado por 8 dê 100. Então, essa estratégia já não funciona. Essa maneira aqui, dividindo, transformando para decimal, vale para qualquer fração, vale para qualquer quantidade. Combinado? Então, vamos finalizar aqui mostrando como é que faz. Eu vou fazer ali o vermelhinho bem esmiuçado para você ver. Olha só, eu pego o 12, que é o numerador, e vou dividir pelo 25. Você está vendo aí na sua tela? Vamos lá. 12 dividido por 25. Eu queria só que colocasse na tela inteira, Tati, por favor, para ficar mais fácil, para eles visualizarem, que eu quero que vocês vejam passo a passo. Então, olha só. 12 não dá para dividir para 25, porque 12 é menor do que 25. O que a gente faz quando está fazendo uma divisão, que o número que eu estou dividindo, no caso o dividendo, é menor do que o divisor? O que a gente faz? O professor Marquiel já explicou aqui em outras aulas. Exatamente, a gente transforma ele para décimos, acrescentando aí um zero. Estamos transformando de unidade para décimo. E lá na resposta, lá no quociente, a gente coloca uma vírgula. Olha como está aparecendo aí na sua tela, legal.
Tá, professor, apareceu a vírgula, mas na casa das unidades, ali na ordem das unidades, não apareceu nada. O que que eu faço? Eu posso colocar um zero tranquilamente para não ficar vazio. Então fica 0, e aí sim a gente vai começar a divisão. E para fazer essa divisão por 25, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui do lado, para facilitar, a tabuada do 25. Eu sempre gosto de fazer, ensinar os meus alunos, vocês aí de casa, com a tabuada do lado, porque fica mais simples, né? Fica mais fácil de você enxergar, tá bom? Professor, eu não sei a tabuada do 25. Vai contando de 25 em 25. Vai somando de 25 em 25 que dá certo. Combinado? Então vamos lá, olha só. 120 dividido para 25. Você olha aqui na tabuada. Qual dos resultados aqui em vermelho chega mais próximo do 120? Ou dá 120, né? Pode dar certinho 120. Não tem nenhum 120, mas tem esse aqui, olha só, que chega próximo, dá 100. Professor, o próximo, o 125, chega mais perto, mas passa de 120, por isso que a gente não usa ele. Então, eu pego o 4, que é o número que a gente está multiplicando aí pelo 25, e coloco lá na resposta. Olha ele aparecendo lá, bacana, não foi? E esse 100 aqui do resultado, que chegou próximo do 120, a gente coloca lá debaixo do 120 e subtrai. Aí começa a nossa dancinha que eu sempre falo aqui para vocês. Daí a gente diminuindo, 120 menos 100, é claro, é fácil, dá 20, né? Beleza, continua a divisão. 20 dividido para 25, não dá mais uma vez. E o que que a gente faz quando não dá? Muito bem. Vamos acrescentar um zero, lembrando que agora a gente está mudando de décimos para centésimos. E lá na resposta não precisa fazer nada, porque a próxima ordem lá que a gente já vai colocar já é de centésimos, tá? Então, agora a gente tem 200 dividido para 25. Então, eu olho mais uma vez aqui na tabuada. Qual é o resultado aqui em vermelho, olha só, que chega mais próximo do 200. Pode ser o 200 se tiver. E aí, você já encontrou? Eu já encontrei. Olha a setinha aí mostrando para nós. Aqui, 8 vezes 25 igual a 200. Beleza, certinho. Então, eu pego o 8, coloco lá na resposta. Valeu 8. E esse 200 eu coloco onde? Muito bem, debaixo do outro 200. Vamos colocar comigo? Olha só. Pronto, apareceu lá. E aí, a gente subtrai. Olha só, 200 menos 200 que dá 0. Ufa, acabou a divisão? A divisão acabou e a resposta foi 0,48. 48 centésimos. Olha que a resposta já parece clara. Bem, para transformar em porcentagem, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por 100. Lembrando que multiplicar por 100 é porque nós estamos universalizando, nós estamos pegando essa quantidade 25 e comparando com uma quantidade 100. E se fossem 100 caixas? Entendeu a lógica? Exatamente, e se fosse 100 caixas? Então, quando a gente multiplica ali por 100, eu nem vou fazer essa conta. A gente já viu aí em outras aulas que multiplicar por 100, quando é um número decimal, basta a gente deslocar aquela vírgulazinha ali que está entre o 0 e o 4, 2 casas, né? Então fica ali, depois do 48, e a resposta é 48, e aí aparece o símbolo da porcentagem. Legal ou não é, gente? Muito bacana. Então, 12 caixas vermelhas representam aí 48% das caixas. Você entendeu? É fácil ou não é? Aqui a gente falando no quadro, aqui falando para vocês na TV, parece mais difícil porque a gente tem que explicar bem devagarzinho para que todo mundo aí de casa entenda, tá bom? Mas você fazendo é muito rápido. Olha o outro ali, eu vou fazer rapidinho só para você entender, para você ver como é realmente fácil. Pega o 8, divide pelo 25. Mais uma vez, 8 não dá para dividir por 25, a tabuada já está aqui, eu acrescento um 0 no 8, transformando em décimo, aparece a vírgula lá na resposta, completo ali com um 0, olho na tabuada, quem chega mais perto do 80, é lá no 3 vezes 25, tá vendo a setinha aparecendo? Olha só, que dá 75. Então, coloca o 3 lá no quociente, coloca o 75 lá debaixo do 80 e subtrai 80 menos 75, 5.
5 não dá para dividir por 25, não tem nenhum número para baixar, então acrescenta um 0, fica 50. De novo, eu olho na tabuada, quem chega mais perto do 50 é o próprio 50, bem aqui nessa setinha, 2 vezes 25. Então, eu coloco o 2 lá na minha resposta e esse 50 eu pego daqui, coloco debaixo do outro 50 e diminuo mais uma vez, sobra 0. A resposta 0,32, 32 centésimos. Para completar, vamos multiplicar por 100, para que a gente universalize aí num total de 100 caixas. E aí, a mesma coisa lá do 48. É só passar a vírgula 2 casas, né? E a gente tem aí 32%. É ou não é moleza? Moleza demais, professor. Então, olha só, faltam as azuis. Como eu já tenho 48% vermelhas e 32% amarelas, se eu somar as duas ali, ó, dá quantos por cento? 80%. Como só faltam as vermelhas e a gente já, aliás, só faltam as azuis e a gente já tem 80%, então é óbvio, eu nem preciso fazer conta nesse caso, eu já sei aí que as azuis vão ser quanto? 20%, tá bom? Porque o total sempre é 100%, nós estamos universalizando ali. E aí, você entendeu? Mas se você quiser, pode dividir o 5 pelo 25, que você vai encontrar 20% do mesmo jeito. Foi legal ou não foi? Beleza, então agora é com vocês. A próxima questão, olha só. Um provão tinha 80 questões. Jamile acertou 56. Que porcentagem de acertos teve essa aluna? Gente, aí eu vou dar só 30 segundinhos, tá? Tenho certeza que vocês conseguem. Volto já. Ai, professor, faça essa daí que eu não estou conseguindo. Não entendi ainda. Tudo bem, calma. Vamos lá, presta atenção. De novo, vamos lembrar lá da regra geral? A regra geral diz o seguinte, ó. Eu pego a parte e divido pelo total. Que parte é essa? Bem, o total é fácil de identificar. Foram 80 questões, então esse é o total. E Jamile acertou 56, então ela acertou uma parte desse total. Então, esse 56 é a parte e o 80 é o total. E a gente faz lá, multiplica depois isso por 100. Beleza, então, montando aí a nossa fração, olha só, a gente tem 56 sobre 80. E esse resultado a gente vai dividir, transformar para decimal, e esse resultado a gente vai multiplicar por 100. Vamos fazer isso rapidinho? Vamos lá. Pega aqui o 56, divide pelo 80, de cara a gente já vê que não dá para dividir porque o 56 é menor do que o 80. Então, a mesma coisa, acrescenta um 0, né? Estamos transformando aí para décimo e a vírgula aparece lá na nossa resposta. Ali, para não ficar vazio, a gente completa com um 0 e eu vou colocar aqui, olha só, a tabuada do 80, olha como eu sou legal, né? Coloquei aqui a tabuada do 80 para facilitar. 560 dividido para 80, basta olhar aqui na tabuada do 80 para ver quem é que chega mais perto do 560 e deixa eu olhar. Ah, rapaz, essa foi muito fácil, olha aí a setinha. Aqui, 80 vezes 7, 80 vezes 7, 560, muito fácil, certinho lá. Então eu coloco o 7 ali na nossa resposta e esse 560 da setinha aí, debaixo do outro 560 e subtraio, que sobra 0. Pronto, acabou? Quase. A resposta aí foi 0,7. Ah, professor, já manjei 7%. Calma, não é assim. Vamos multiplicar por 100. Eu acabei de dizer que multiplicando por 100, a vírgula anda 2 casinhas, não é? Só que lá só tem uma casinha, só o 7. Mas eu posso completar com um 0 para ficar 70. Então, a resposta aí é 70%. Ou seja, a Jamile acertou 70% da prova. Se for uma prova valendo 10, ela tira 7 nessa prova, não é legal? Então, olha aí a resposta aparecendo.
Jamile acertou 70% da prova. Parabéns para a Jamile, né? Vamos para a próxima questão? Explique de forma resumida o significado de cada porcentagem nas frases a seguir. Presta atenção nessa questão. Olha só. O que quer dizer 10% dos alunos de uma escola não têm animal de estimação? O que quer dizer 19% dos livros de uma biblioteca precisam ser catalogados? E o que quer dizer 51% da população brasileira é constituída por mulheres? O que essas porcentagens informam para nós? Bem, a primeira lá diz assim, 10% dos alunos não têm animal de estimação. O que quer dizer isso, 10%? Quer dizer que no universo de 100 alunos, 10 deles não têm animal de estimação, tá bom? Olha ali, entra na resposta, 10 em cada 100 alunos dessa escola não tem animal de estimação. Então você está vendo que é uma comparação, uma parte de um todo. É isso mesmo, tá? E isso é interessante para a gente fazer as próximas questões. 19% dos livros, isso significa o quê? Que 19 em cada 100 livros precisam ser catalogados e 51% significa que 51 em cada 100 habitantes brasileiros, né? Cada 100 brasileiros são mulheres. Beleza? Isso aí você já aprendeu durante a semana. Isso para a próxima questão vai ser muito útil, que diz assim. Durante um campeonato de futebol, Leonardo cobrou 20 pênaltis. Dessas cobranças, 70% se converteram em gols. Quantos gols de pênaltis ele marcou? Veja que essa questão é diferente das outras. As outras que eu trouxe, as duas primeiras, a gente queria saber quantos por cento representava aquela parte. Nessa daqui, eu já estou dizendo a porcentagem, estou dizendo o total de gols e eu quero saber quanto que esse 70% representa na prática. Entendeu? Assim, o total é 20. Desses 20, 70% são gol, foram convertidos em gols. Mas 70% de 20, no universo de 20, quanto representa o 70%? É legal ou não? Bem, eu vou fazer essa daqui, vou colocar ali a forma geral para você ver, olha só. Nós vamos pegar a porcentagem, que é 70%, vamos multiplicar pelo total, ok? Pega a porcentagem em forma de fração e multiplica pelo total. Tem outras formas de fazer, e eu vou mostrar essa, como eu já falei para vocês, você usa a forma que você quiser, tá bom? Tomara que você goste da forma como eu faço. Então vamos lá, agilizando aqui, eu pego aqui o 70%, quer dizer 70 em 100, ou seja, 70 sobre 100. E multiplico pelo total, que são 20 pênaltis, olha ali, 20 pênaltis, então multiplico por 100. Agora a gente tem uma multiplicação entre frações e você já sabe como é que faz. Claro, pode ali completar com 1 debaixo do 20, não tem problema. E agora a gente multiplica como? O de cima pelo de cima, 70 vezes 20, 7 vezes 2 é 14 e acrescenta os 2 zeros, 1.400. E o de baixo pelo de baixo, 100 vezes 1, que é 100. Legal? Agora eu posso dividir 1.400 por 100. Ou como vocês são alunos prendados, a gente pode simplesmente simplificar, olha só, cortando aí os 2 zeros, né, dividindo por 100. E aí ficou 14 sobre 1. 14 sobre 1 é a mesma coisa aqui, 14. Ou seja, Leonardo acertou aí 14 gols. Esse foi o aproveitamento de Leonardo. Dos 20, ele acertou 14. Fácil ou difícil? Fácil, né? Fácil? Tá bom, fácil. Vou trazer mais uma aqui para vocês e essa eu quero que vocês façam, tá? Vou dar o tempinho de vocês aí. O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa realizada com 600 alunos sobre o acesso à internet em suas casas. Então foi feita a pergunta para saber quanto tempo do dia eles têm acesso à internet em suas casas. Vamos ver as respostas ali dos alunos? Olha o gráfico aí aparecendo. Então tá aí o gráfico, né? Um gráfico de setores ou gráfico de pizza, como a gente conhece. E aquela parte assim em vermelho, né? Na tela de vocês está aparecendo vermelho. Diz assim, 45% tem acesso livre diariamente. Aí em verde 30% tem acesso uma vez por dia. E em azul,
25% têm acesso apenas aos fins de semana. Interessante, né? Essa pesquisa é fictícia, tá? Na verdade. E a pergunta aí, quantos alunos têm acesso livre à internet diariamente? Diariamente, tá? Vamos lá, tempinho na tela para vocês, 1 minutinho, volto já já. Se você prestou atenção nos outros problemas, esse aqui com certeza foi muito fácil. Eu tenho certeza que vocês acertaram aí na casa de vocês. Olha a pergunta: quantos alunos têm acesso livre à internet diariamente? Então, para qual parte daquele gráfico ali eu vou olhar? Para os que têm acesso livre diariamente, que é a partezinha em vermelho, 45%. Ou seja, dos 600 alunos que está dizendo lá na questão, 45% têm acesso livre à internet. Então, eu preciso ver quantos são esses alunos. E aí a gente lembra mais uma vez da nossa regra, né? Eu pego 45%, olha só, transformo em fração, ou seja, a cada 100 alunos, 45 têm acesso à internet. A cada 100 alunos, 45 têm acesso à internet, tá? Lembra da questão anterior, da terceira questão. E aí, eu pego esse percentual e multiplico pelo total, que são 600. Então, eu multiplico por 600. Aí, a gente tem uma multiplicação de uma fração por outra. Podemos ali colocar o denominador 1, não tem problema, se você quiser, tá? E a gente já sabe como é que multiplica uma fração por outra. O de cima pelo de cima, ou seja, 45 vezes 600, que dá quanto? Eu já fiz essa continha, tá? Dá 27 mil. E 100 vezes 1, que dá quanto? Óbvio, 100, não é verdade? Coloca ali o 100 no denominador. E agora a gente pode efetuar essa divisão, 27 mil dividido por 100, ou utilizando aí as coisas maravilhosas que a matemática nos ensina, basta a gente cancelar aí os dois zeros, né? Que no caso a gente está fazendo uma simplificação. E aí ficou 270 dividido para 1, ou 270 sobre 1, que é a mesma coisa que 270. Ou seja, qual é a resposta para a nossa pergunta? 270 alunos têm acesso livre à internet diariamente. Foi fácil ou não foi? Claro que foi. Bem, como tarefa de casa, olha só, não pode esquecer, eu vou pedir a vocês que calculem as outras porcentagens. Pode ser? Quantos alunos têm acesso uma vez por dia? E quantos alunos têm acesso apenas aos fins de semana? Então, essa é a tarefinha de casa de vocês. Faz uma foto aí dessa questão, responde no seu caderno, manda pelo WhatsApp aí para o seu professor, manda para os seus colegas, pergunta como eles fizeram, tire suas dúvidas, pode entrar em contato com certeza com os seus professores, que vai dar tudo certo para tirar as nossas duvidazinhas aí, tá bom? Bem, gente, então, tarefa de casa deixada para vocês e acabou. Por hoje é só. Então vamos lá, gente, olha, gostei demais dessa aula, espero que vocês também tenham gostado. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, fiquem com Deus.